Vamos falar da Porsche um pouco, do acidente lá do Porsche? Porque eu sei que de ontem para hoje, as nossas equipes, principalmente você, todos, se empenharam muito nesse assunto, e não é para menos. A discussão continua grande e aquelas perguntas, né, ainda estão muito presentes. Principalmente a seguinte: por que a polícia permitiu que o cara fosse, entre aspas, ao hospital sem o acompanhamento? Por que ele não foi escoltado? Por que ele não foi sobre um acompanhamento policial? A polícia, não fazendo isso, abriu brecha para muitas coisas, principalmente a possibilidade de você detectar talvez a presença de álcool no sangue do cara, que se encerrou. Acabou ali. Não há mais essa possibilidade, porque o álcool, se porventura o cara tivesse ingerido alguma bebida alcoólica, já foi expelido. Então, o que cabe agora é você acompanhar testemunha, a polícia fazer aquele trabalho investigativo a ponto de levantar comandas do estabelecimento em que ele teve, para tentar chegar a alguma conclusão quanto a isso. Agora, uma questão não se discute nesse acidente: velocidade. Ele próprio falou para a polícia que estava acima da velocidade permitida na via. Ele disse que só um pouquinho Salim Farah Maluf. Ele disse pouco. E esse pouco aí abre uma brecha muito grande. Não sei se vocês viram, mas uma empresa que tem como especialidade fazer o levantamento de velocidade por determinados veículos em determinados locais, essa empresa foi contratada e no trabalho pericial feito por ela, chegaram à conclusão que o veículo estava a mais de 100 km por hora. Chegaram a falar aproximadamente em até 130, né? 130 km por hora. Isso deve ser confirmado em uma perícia oficial. Uma perícia oficial que certamente será convocada, contratada pela própria Justiça para fazer parte dos autos. Mas já há esse indicativo aí de que a velocidade praticada pelo motorista da Porsche lá na Avenida Salim Farah Maluf era muito acima da média. Bem mais do que a permitida, né, Aninha? É um cálculo simples, né? Que a gente até aprende na Regra escola de e 3. depois esquece, né? A gente vê pelas câmeras quanto tempo o motorista levou para chegar de um ponto até outro e calcula a velocidade. Acabou. Então, os peritos não vão ter dificuldade em estimar a velocidade desse motorista. A perícia oficial, inclusive, ainda não foi divulgada, Joel, mas certamente não deve ficar muito distante do resultado dessa que você está citando aí. Esse motorista, o Fernando, se apresentou à delegacia só quase 48 horas depois dessa batida, né, que foi na madrugada de sábado para domingo. Ele prestou depoimento por muitas horas e a gente ontem trouxe aqui no Bora Brasil os detalhes do depoimento dele. E agora a gente vai trazer detalhes do depoimento de testemunhas que foram convocadas para conversar com a polícia ontem, né? Então, no dia seguinte, a fala do motorista desse carro de luxo. Foram 2 depoimentos colhidos de pessoas que estavam em outros carros na Avenida Salim Farah Maluf e que viram não a batida, mas prestaram socorro às vítimas. Muita gente faz isso, né? Para ali, chama resgate e tudo mais. Um depoimento que traz muitos detalhes é o de uma mulher chamada Natália. Ela estava num outro carro quando relatou à polícia que viu a Porsche passando em alta velocidade pelo carro onde ela estava com um grupo de amigos. E, inclusive, eles comentaram dentro do carro: isso aí vai bater. Pelo jeito, pela velocidade com a qual eles foram ultrapassados pela Porsche. E aí, a Porsche foi embora, né? E eles seguiram o caminho deles, até que em um certo momento, lá na Salim Farah Maluf, eles viram a batida e reconheceram o carro. Eles pararam para prestar socorro e chamar o resgate. Um outro carro com 2 mulheres encostou ali no local do acidente pouco tempo depois. E uma delas relatou ser a namorada do motorista, né? E ela e o amigo que estavam nesse carro, né, essa testemunha e um amigo dela, começaram a prestar atendimento para quem estava na Porsche. Então eles ajudaram o motorista e o amigo dele a saírem do carro. Nesse meio tempo, chegou um outro veículo com essas mulheres, uma delas dizendo que seria a namorada. Tocou o telefone do motorista desse carro de luxo. E foi o amigo dessa testemunha que atendeu. Ele disse que no telefone seria a mãe do motorista. E aí ele contou: seu filho bateu, a gente parou aqui para ajudar, a gente está na rua tal, endereço tal. E passou as instruções. Isso pode ajudar a esclarecer quem chamou a família da vítima, né? Porque a polícia até então não sabia.
A vítima desse motorista, a família desse motorista. O telefone tocou aleatoriamente? Tocou aleatoriamente. Estava ali dentro do carro, tocou, e aí esse rapaz que parou para ajudar atendeu e falou o que tinha acontecido. Esse que parou para ajudar não tem qualquer tipo de ligação com o jovem? Não, ele estava no carro com a Natália, junto com essa testemunha. E aí, a Natália contou para a polícia que virou para o motorista desse carro de luxo e começou a perguntar quem ele era, qual que é o seu nome e tudo mais, e que ele não tinha capacidade de responder. Que ele estava cambaleando, o que às vezes pode até ser natural pela força da batida, mas que ele estava com a voz pastosa, o que para ela deu a impressão de que ele tinha bebido, né? Isso foi o relato que ela disse para a polícia. Que em momento nenhum eles perguntaram a respeito da pessoa que estava no outro carro que foi atingido. Não houve nenhuma demonstração de preocupação com o motorista de aplicativo que estava naquele Sandero branco e tomou a porrada, né? Que ele só falava, sai da minha frente, e que ele estava tentando ir embora. O que a polícia naquele momento não deixou. A outra testemunha ouvida se chama Arthur. Ele estava dirigindo um terceiro carro e falou que foi ultrapassado pela Porsche em alta velocidade e ouviu o barulho da batida. E aí ele se aproximou do acidente e viu que já tinha gente ajudando o pessoal do Porsche. Ele se deslocou para ajudar o motorista de aplicativo, o que acabou falecendo no acidente. Ele disse que chegou lá e viu que o motorista estava inconsciente e com o rosto com muito sangue, né? Que ele tinha se machucado com muita gravidade. Ele disse que ligou para o resgate, chamou os bombeiros e que não se aproximou do pessoal do carro de luxo, mas que viu que eles estavam tentando ir embora, né? Que o motorista, principalmente o Fernando, estava tentando se evadir do local da batida. Então, mais 2 depoimentos que trazem aqui 2 consistências importantes, uma delas de como que a família do motorista desse carro de luxo se aproximou, foi chamada para o local do acidente, e pelo que eu estava lendo no depoimento da Natália, Joel, em momento nenhum ela fala que o Fernando estava inconsciente. Porque eu não sei se você lembra que ontem, quando a gente comentou como foi o depoimento desse motorista, ele disse que estava desacordado, que acordou, ele já estava no chão recebendo atendimento. Ele já acordou e viu a mãe ali e tudo mais. E pelo que a Natália disse, ele não estava desacordado, pelo contrário, estava muito nervoso. A todo momento falando, sai da minha frente, deixa eu passar, sai, sai, sai. Então ele não estava ciente da gravidade da coisa, talvez por ingestão de bebida alcoólica, isso aí a investigação vai mostrar, mas ela não fala em ele estar desacordado em momento nenhum. Então já tem aí algo que contraria o depoimento que esse motorista deu. Porque a polícia está investigando se ele estava alcoolizado, a velocidade que ele estava e por que ele foi levado do local do acidente. O que a mãe dele está dizendo é que levou o filho embora porque ficou com medo que ele fosse linchado. Porque eles começaram a receber ameaças, aí ele estava com muita dor, eles foram para casa mesmo e lá em casa ficaram. Mas acho que todo mundo viu a cara desse rapaz quando ele chegou na delegacia. Ele não tinha um arranhão no rosto. Não tinha nada. Nem despenteado ele estava. Nem com cara de sofrimento, para te falar bem a verdade. Sabe aquela olheira profunda de quem faz uma besteira e fica dias remoendo? Nem isso ele tinha na cara dele, né? Então, tá aí mais um depoimento que contraria a versão do motorista. Oninha, eu acho que nós vamos ter que nos ater, nós, não simplesmente nós, mas principalmente a polícia e a justiça daqui para frente, nas provas periciais, nas provas importantes que porventura a polícia deve levantar daqui para frente. Por exemplo, eu estou muito confiante nessa questão das comandas, que através do levantamento das comandas a polícia pode chegar a uma conclusão, ou pelo menos a um indício, se houve alguma compra de bebida alcoólica, se houve algum consumo. Indício, porque mesmo a comanda acho que não vai dar condição de comprovar que o cara bebeu ou não, a menos que haja uma imagem dentro do estabelecimento que já pode estar sendo ali apreciada pela polícia, analisada pela polícia. A polícia já deve ter ido atrás desse estabelecimento para levantar algum tipo de imagem. Senão todo o resto vai ser indício. Exato, porque se tem na imagem a compra, o cara tomando alguma coisa e na comanda tem alguma bebida que ele tenha comprado, que ele tenha pago, aí você já passa a trabalhar com provas mais contundentes. Uma outra coisa que eu tô também, que não sai da nossa cabeça aqui, a polícia precisa se explicar, e muito, por que esse cara saiu do local do acidente sem um acompanhamento.
Então, na prática, esse levantamento da comanda, imagem do local em que ele estava anteriormente ao acidente, o porquê que a polícia deixou esse rapaz sair, essas são coisas mais importantes. E outra coisa, a velocidade. A velocidade é algo incontestável. Não vai ter como você, como advogado de defesa do Fernando, contestar que ele estava não em alta velocidade, mas em altíssima velocidade, ao que tudo indica. O restante aí é importante você ter a prova testemunhal, mas são coisas caíveis. Coisa que uma defesa bem feita, e ele terá acesso, como já está tendo acesso a uma defesa bem feita, a bons advogados, eles vão ter condição de derrubar com facilidade. O fato do cara estar meio tonto ali, ele pode alegar que foi na porrada. Foi na pancada. Foi o que eu falei, dele tá cambaleante, por exemplo. Algumas inconsistências no que ele falou e tal. Ele pode até alegar que foi depois do acidente que ele ficou desse jeito. Vou te dar um exemplo. O meu irmão mais novo, uma vez se envolveu em um acidente, uma porrada louca mesmo. Bateu contra um poste com tudo. O mais novo, o Júnior. E chegou o resgate e tal, levou ele para o hospital. Ele viveu umas horas de amnésia. E o médico foi explicar depois. O cérebro, muitas das vezes, ele age para bloquear aquele momento trágico que você passou. Ele não se lembra do momento da porrada. O cérebro tem essa capacidade. Então, tudo isso pode ser alegado. Por isso que eu acho que a gente tem que ficar bem ligado mesmo na explicação que a polícia vai dar, por que liberou o cara ali do local do acidente sem acompanhamento. Nós temos que ficar ligados na prova pericial relacionada à velocidade. E esse trabalho da Polícia Civil, que eu acredito muito que a gente pode ter, talvez, nos próximos dias aí alguma novidade. De imagem, de comanda, de cartão de crédito. Nós já vimos isso e você colocou muito bem ontem aqui no caso da Marina Racote. Marina Racote, a cicloativista. Que foi morta e atropelada na Avenida Paulo VI. Porque, você viu, vou te dar um exemplo de coisas levianas que às vezes você acaba colocando em um processo como esse e que são facilmente derrubadas e que acaba facilitando ali a vida do sujeito que provocou um acidente ou que cometeu um crime. A polícia, ao pedir a prisão do Fernando, fez algumas alegações. Sabe quais foram as principais? Uma delas, que se trata de um caso grave e nem sempre o grave quer dizer que você tem culpa, né? E um outro ponto ali é que a opinião pública pede a prisão do cara. E a justiça contestou isso. A juíza recebe um negócio desse, como recebeu ali, fala, eu posso até manter o cara preso, pedir um mandado de prisão, mas não sob esses argumentos. Então a gente tem que pensar em tudo, absolutamente tudo, quando você vai para um caso como esse, quando você vai pedir a prisão de uma pessoa que tem recursos, tanto que depois da justiça refutar, depois da juíza refutar esse pedido de prisão, a própria polícia já está preparando para pedir uma nova prisão. Não sei se já aconteceu, isso pode acontecer hoje. Um novo pedido de prisão com outros argumentos, e não esses. Esses testemunhos, por exemplo, que estão vindo aí na sequência, né, da palavra que o Fernando prestou à polícia. Ou seja, a gente vai discutir muito ainda esse caso. Com certeza. Não é?